Nós vamos trabalhar aqui um tema falando sobre liderança em alta performance. Separei aqui algumas atitudes essenciais para que você seja um excelente líder, um excelente gestor, aumente a produtividade do seu time, aumente o engajamento aí, tenha mais resultados. Atitudes fundamentais que, se você é um líder, você precisa ter para que você possa realmente alcançar um novo patamar de resultados aí na sua vida. Então vamos lá. É importante trabalhar a liderança, turma? Sim, muito importante. Fernanda, eu não tenho cargo de liderança, eu não sou gestor ou gestora do meu negócio, mas talvez você seja mãe, você seja pai, talvez você tenha um próprio negócio, e aí o quanto é importante você desenvolver habilidades, atitudes para poder engajar as pessoas ao teu redor e levar elas para um propósito, um objetivo em comum, seja alavancar os resultados da sua empresa, ou como trabalhar a sua vida pessoal. A liderança, ela é fundamental. Teve uma pesquisa da Fundação Dom Cabral que mostra que quando você desenvolve os líderes de uma empresa, de um negócio, a melhora da produtividade pode chegar a 87%. Uau! Isso significa o quê? Que quando você desenvolve a sua liderança para o seu time, para a sua equipe, você pode quase dobrar o faturamento, a produtividade do teu setor, do teu negócio, com os mesmos recursos, com a mesma quantidade de pessoas. Isso é bom ou não é, turma? Você tem uma redução de custos. Hoje a gente está aí num período de muitos negócios se readaptando. Você trabalhando a sua liderança, engajando pessoas ali, sabendo usar melhor seu time e sua equipe, você pode reduzir custos. Reduz custos em 74%. Isso é otimizando a sua atitude como líder, como gestor. Ainda tem um outro dado aqui que pode aumentar a receita em 50%. Pode não, aumenta, tá? Pode não, aumenta. Isso aí foi a pesquisa, foi feita e constatou que melhora a produtividade em 37%, aumenta a receita em 50%, reduz custos 74%. Se você tem um negócio, se você tem um setor que você quer manter e quer trabalhar a inovação, hoje, quantas pessoas estão se adequando nas suas carreiras e negócios, inovando, encontrando novos horizontes, catalisando as pessoas para uma mudança? O quanto é essencial, é importante nesse momento você desenvolver a sua habilidade como líder. Por isso é importante você trabalhar a tua liderança. E nós vamos iniciar aqui com atitudes fundamentais para um líder de alta performance, para que você possa implementar isso no seu dia a dia e entender como se posicionar. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero trazer alguns conceitos aqui para você. Primeiro, que existe uma diferença entre você ser um líder e você ser um gestor. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes a pessoa pensa que por praticar gestão, ela já é um líder. E às vezes a pessoa pensa que por ser líder, ela já pratica gestão. E nem sempre as duas coisas andam juntas. Deveriam, mas nem sempre andam juntas. Então, vamos lá, quando você pensa em gestão a gente está falando de processos, a gente está falando de realização, de acompanhar os processos e dar efetividade a eles, acompanhar as métricas, ali ver a qualidade dos processos, qualquer tipo de processo. Se você está ali no processo de vendas, atendimento ao cliente, se você é um empresário que está cuidando de toda a gestão do negócio, isso é gestão, acompanhar os processos, a implementação dos processos, escolher os recursos adequados, acompanhar as métricas, isso faz parte de gestão, ok? Agora, quando a gente fala de liderança, a gente está falando da habilidade de você conduzir pessoas para um objetivo comum. Então, quando você atua como líder, você é aquela pessoa que vai trabalhando os demais, as pessoas integrantes da equipe, para que eles possam, todo mundo, produzir harmonicamente, engajadamente, motivadamente em prol de um objetivo comum. Uma mesma pessoa exerce as duas coisas? Com certeza. Só que tem momentos que você vai precisar lá motivar, fazer uma reunião, engajar, você vai ter que direcionar, dar feedback, tá ali usando a sua habilidade de influência sobre as pessoas para que elas possam chegar no objetivo. Mas na hora que elas passam a implementar, aí você pratica gestão. Tá fazendo sentido para vocês, turma, a diferença entre liderança e gestão? E isso faz muita diferença, porque às vezes você é excelente gestor, mas não é líder o suficiente para engajar as pessoas num determinado propósito.
Faz sentido? Então, se você é só um gestor, às vezes você pode ser um gestor frio, você pode ser um gestor que não se conecta com as pessoas, e aí elas até produzem, mas fica aquela coisa amarrada, né? Aquela coisa engripada, assim, que não vai. E, por outro lado, você pode ser um líder, uma pessoa que conecta, traz as pessoas para a visão, as pessoas acreditam em você, as pessoas confiam em você, o que você fala, elas vão fazer, mas você às vezes não faz a gestão do negócio, a gestão do seu setor, não acompanha métricas, não acompanha o processo, não trabalha a melhoria contínua, e às vezes a tua liderança, as pessoas querem fazer, mas na prática ela não consegue implementar com alta performance. Tá fazendo sentido? Então, primeiro eu quero que você entenda essas duas características, tá? E nós vamos hoje falar da habilidade de liderança, de quais são as atitudes suas como líder dentro do teu negócio, da tua carreira, do teu setor, para que você motive e engaje as pessoas para que elas possam ali produzir da maneira efetiva e trazer, implementar os seus objetivos aí na tua empresa, na tua carreira, no teu setor. Então, a gente entendeu a diferença entre liderança e gestão. Então, primeira atitude de líder. Você quer ser um líder de alta performance? Você precisa liderar primeiro a si mesmo. E isso implica em autorresponsabilidade gerencial. E o que significa isso, Fernanda? Autorresponsabilidade gerencial é a certeza absoluta de que você é o único responsável pelos resultados do trabalho que você tem gerado. Como assim, Fernanda? Você não conhece a minha equipe? Gente, eu contrato pessoas, você não sabe como elas trabalham. E agora que elas estão longe de mim, estão no home office, nossa, com certeza só estão enrolando, gastando tempo. Sim ou não? Já viram isso acontecer? Eu mesma já tive, né, no passado, trabalhando numa determinada empresa, contratei pessoas que, gente, desde a primeira semana já era um desafio. A pessoa mal chegava no trabalho, já queria folga, já queria vale, já queria tudo. E eu falava algo que depois que eu entendi esse conceito, mudou completamente a minha forma de me colocar diante das pessoas e os meus resultados também. É entender que você é a única pessoa responsável pelos resultados do teu setor, da sua empresa. Fernanda, mas você não sabe as pessoas que eu tenho lá na minha empresa, no meu setor. Você já ouviu o líder falar assim, olha, tá tudo certo, mas bicho, gente, ô coisinha difícil. Pois é, amigo, quem é que contratou essas pessoas? Quem é que treina essas pessoas? Quem é que desenvolve essas pessoas? E se você tem gente no seu time, na sua equipe, na sua empresa que não está performando, não está gerando resultados e está lá ainda, quem é o responsável por manter essa pessoa lá? Faz sentido? A autorresponsabilidade gerencial é entender que os resultados da tua empresa, do teu negócio, estão unicamente, exclusivamente nas suas mãos. É chamar para si a responsabilidade. E isso parece assim um negócio meio um fardo, né? Não, Fernanda, peraí. As pessoas tomam suas decisões. Como é que eu tenho responsabilidade sobre o meu funcionário que só chega atrasado? Como é que eu tenho responsabilidade sobre o outro lá que só fica jogando contra mim? Pois é, se você não tem responsabilidade, quem é que vai ter então, amigo? Sinceramente, os líderes de alta performance, eles entendem essa visão para si. E isso para eles é muito claro. E se você quer ser um líder de alta performance, você também precisa ter essa postura de entender que os resultados do teu time, da tua empresa, da tua equipe pertencem a você. Tem um livro chamado Vencedoras por Opção, do Jim Collins. Aliás, se você é um gestor, um líder, eu indico que você leia os livros do Jim Collins, são fantásticos. Livros que ele faz estudos reais, científicos, com empresas norte-americanas, identificando em grandes empresas. Em cada um dos livros dele, ele estuda um aspecto dessas empresas. E ele vai fazendo comparativos entre empresas muito bem-sucedidas, entre duas empresas do mesmo setor, muito bem-sucedidas, e outras que não tiveram o mesmo resultado ali, apesar de muito próximas, para entender o que fazia, o que faz essas empresas se destacarem em determinados aspectos. E na Vencedoras por Opção é um livro muito excelente para esse momento que a gente está vivendo agora. Porque no livro Vencedoras por Opção, o Jim Collins faz um estudo profundo sobre empresas que passaram por crises terríveis e conseguiram reverter o quadro e se colocaram no topo dos seus mercados. E ele começa a identificar, ele estuda várias áreas diferentes e mesmo sendo áreas diferentes, ele começa a perceber as características que elas têm em comum, que fizeram com que mesmo no caos, mesmo na desordem, mesmo na crise, elas
elas conseguissem reverter esse quadro e chegar ao topo do mercado. Eu vou colar aqui uma frase dele, desse livro, que é muito interessante, tem tudo a ver com a autorresponsabilidade gerencial. Ele fala assim, de um lado, os 10X, que são os líderes 10X, que ele chama, né, aqueles líderes de alta performance, entendem que enfrentam contínuas incertezas e que não podem controlar nem prever com absoluta precisão aspectos importantes do mundo ao redor. Então, líderes de alta performance, eles compreendem que nem tudo eles vão ter o controle na mão, com precisão. Quem é que tinha controle de uma situação como essa? Quem é que poderia prever isso, né, que a gente está vivendo hoje? Olha, presta atenção, esses líderes muito acima da média, eles rejeitam a ideia de que forças fora do seu controle ou circunstâncias fortuitas podem determinar seus resultados. Ao contrário, assumem inteira responsabilidade pela sua própria sorte. Então, quando eu digo que a primeira atitude fundamental de um líder de alta performance é assumir a autorresponsabilidade, é isso que o Jim Collins está dizendo aqui. Não importa se tem quarentena, se tem Covid, não importa se tem crise. Líderes de alta performance não ficam colocando a responsabilidade dos seus resultados sobre a crise, porque empresas que tinham fluxo de caixa, equipes que estavam preparadas, líderes que tinham uma conexão já feita com o seu time, foi muito mais hábil, muito mais rápido, muito mais ágil em contornar essa crise, sim ou não? E ali ele está falando de estudos justamente de empresas que passaram por extremas dificuldades por causa de incertezas, e essas empresas, mesmo as situações de crise, de desordem, de vários aspectos extremamente desafiadores nos seus mercados, nas épocas que elas enfrentaram, esses líderes que conseguiam contornar essa situação eram líderes que não ficavam colocando a culpa sobre a situação ou a culpa sobre outras pessoas. Eles olhavam assim, peraí, o que eu posso fazer? Como eu vou agir dentro desse objetivo, dentro dessa circunstância aqui? Então, se você quer ser um líder de alta performance, a primeira atitude que você tem que ter é assumir a autorresponsabilidade pela sua gestão, pelo seu negócio, pela sua equipe, pela sua carreira, ok? Se você não tem o controle, você está entregando para quem? Você está entregando para o teu time? Será que sua equipe está preocupada com os resultados da tua empresa ou da tua carreira? Será que a tua equipe está tão preocupada com os resultados do teu time como você? E se você é um gestor que está sempre culpando o teu time, está sempre culpando as circunstâncias, o quanto você demonstra confiança? Se você acha que seu time que precisam mudar, que confiabilidade eles vão ter em você? E se eles não confiam em você, como que você vai liderar em alta performance? Tá fazendo sentido? Eu lembrei de uma vez, sabe o seriado Sócio? Não sei se você já assistiu Sócio. É um gestor que ele tem várias empresas, né? E ele vai disfarçado de funcionário, ele vai disfarçado de cliente, ele vai disfarçado nas suas lojas, nos seus negócios, para ali ver de perto o que estava acontecendo. E uma vez eu vi um episódio onde ele está num restaurante, ele percebe que houve ali uma contratação de uma pessoa, de um rapaz na cozinha que era péssimo, fazia tudo errado, era grosso, é um empresário. Ele faz um comentário da câmera, é o seguinte: olha, a responsabilidade é minha, porque eu não treinei o meu gerente da melhor forma para que ele pudesse fazer uma boa contratação ou treinasse esse funcionário. Gente, ele tem uma holding, ele tem vários negócios diferentes, cadeias de negócios diferentes, e ele lá no topo, olhando lá de cima, ele disse: eu sou responsável pelo aquele funcionário lá da cozinha, daquela loja, que ele quase não ia. Por quê? Ele entendeu que se estava acontecendo ali, faltava atitudes nele para fazer uma contratação, treinamento e desenvolvimento para que os gerentes daquela loja pudessem treinar e desenvolver aquela pessoa, contratar da forma certa. Ele não ficou lá, não, mas também o gerente, mas também essa unidade, mas também não. Por isso que estava dando uma aula sobre isso. Então, se você quer ser uma pessoa de alta performance, você precisa assumir a responsabilidade, entender como você pode agir dentro dessa situação, seja em relação à finança, seja ao treinamento do seu time, desenvolvimento, contratação e até a demissão. O que você precisa aprender e desenvolver para você ter novos resultados na tua carreira, na tua equipe, no teu negócio? Então, a primeira atitude de um líder de alta performance é autorresponsabilidade gerencial. O quanto você tem de 0 a 10 assumido a responsabilidade pelos resultados do seu time. Como é que eu vejo isso, Fernanda? O quanto você reclama das outras pessoas, o quanto você reclama do seu time, o
quanto você reclama das circunstâncias. É assumir, é ter a atitude de dizer: eu sou responsável por esse resultado que eu estou colhendo hoje. E isso é bom, turma, porque se você é o único responsável pelo resultado que você está gerando, você também é o único responsável por gerar os novos resultados, fazer a tua empresa crescer mesmo diante de um cenário de adversidade. Muitas empresas conseguiram, conseguem, e você também pode. Agora, a primeira atitude sua é deixar de esperar os outros mudarem. Sejam esses outros os seus liderados, os seus líderes acima de você, o comércio, o prefeito, o governador, o presidente. Quando você deixar de olhar para eles e assumir para si, você vai ver que vai ser muito mais fácil você implementar novos processos, atitudes ali na tua gestão para conduzir o seu time para alta performance, ok? Então vamos lá, segunda atitude importante para uma liderança de alta performance. Você seja um líder de alta performance, você precisa amar pessoas. Você precisa amar pessoas. Então já escreve aí, né? Um líder precisa amar pessoas. Fernanda, mas e o meu time que só fala mal de mim pelas minhas costas? E aquelas pessoas que nunca estão ali no horário certo? Aqueles que ficam enrolando? Ok, eu sei que tem perfis aí desafiadores. E eu já vi muito líder falar assim: olha, lidar com gente é difícil, viu? Ou coisa ruim é lidar com gente. Já viram algum líder, algum empresário, algum gestor falando assim? Eu já vi vários. Agora, o que acontece? Por que você precisa amar pessoas? Porque você lidera pessoas, você não lidera a empresa, você não lidera processos, você não lidera paredes, equipamentos. Quem você lidera são as pessoas, percebe? Quem você lidera são as pessoas. E se você não ama pessoas, se você não gosta de conhecer de pessoas, se você não gosta de gerenciar, se conectar com aquelas pessoas para poder extrair delas o melhor, como é que você vai fazer elas produzirem? Como é que você vai fazer a sua equipe ser motivada? Como é que você vai fazer a sua equipe ser uma equipe engajada? Faz sentido? Liderança não é cargo, liderança é posicionamento. Liderança não é cargo, não é porque você abriu a sua empresa que você naturalmente é um líder. Talvez você não tenha atitude de líder e talvez por essa falta de atitude de liderança você tenha dificuldade em fazer com que a tua equipe performe. Não é porque você assumiu um cargo dentro da sua empresa que você naturalmente sabe lidar com pessoas. Então, se eu não sei, aprende. Tá tudo certo. Agora, o quanto é importante você entender isso. Habilidades técnicas são importantes? A habilidade técnica ela é extremamente importante para quem usa a técnica, que é o operacional. E as empresas, antigamente, hoje em dia, o mundo está mudando muito e daqui em diante acelerou esse processo de mudança. Antigamente se promoviam as pessoas mais habilidosas, as pessoas mais técnicas, que conheciam mais aquele produto, daquele serviço. Aí o que acontecia muitas vezes? Aquela pessoa que era extremamente excelente no processo, na técnica, no conhecimento, naquele serviço, naquela área, ela não tinha habilidade de lidar com outras pessoas. E aí ela subia para um cargo de gestão. E aí o que acontece? Se esse cara não tem habilidade de lidar com pessoas, não ama se conectar com pessoas, extrair o melhor das pessoas, a empresa fica com dois problemas. Um, porque perdeu um excelente funcionário que era muito produtivo. Dois, porque agora ele tem um gestor que não consegue liderar as pessoas. Já viram isso acontecer? Era muito comum e ainda é. Por quê? Se olhava a técnica. Só que não é porque você conhece muito que as pessoas naturalmente vão olhar e vão seguir a tua orientação. E aí acontecia, como acontece muito, lideranças paralelas, o time não engaja, não vai, e aí fica aquela situação desafiadora. Num ambiente desse, a produtividade cai. Então, qual que é o princípio? Você precisa amar pessoas, porque o líder, ele pode até não ser excelente técnico, ele pode não ser excelente na técnica, mas se ele souber conduzir aquelas pessoas para fazer o que elas precisam fazer, ele nem precisa ser um expert, ele nem precisa, porque o que é importante para ele, ele faz. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Abílio Diniz e ele falou exatamente sobre isso. É melhor ter um líder que entende de pessoas, que tenha comportamento, atitude de liderança, do que habilidade técnica para aquela área. Entende? Então, o quanto é importante você amar pessoas. Porque se você não ama pessoas, se você não gosta de estar com pessoas, de direcionar pessoas, você não vai conseguir estabelecer uma comunicação que gere engajamento. Então, preciso amar pessoas, porque são elas que você lidera.
E liderança, preciso basear a tua liderança numa relação, num relacionamento de líder e liderado. E todo excelente relacionamento, ele tem que ser baseado em confiança. Você não segue as pessoas que você não confia. Sabe aqueles chefes assim que as pessoas não confiam? E aí o que acontece? A pessoa fica assim, eu não sei. O chefe dá uma orientação, se o teu time não confia em você, não tá conectado com você como líder. Aí o teu time fica assim, será que é isso mesmo? E se eles pensarem isso das suas orientações, já melou, porque o seu liderado não vai atuar da maneira como ele poderia. Ele não vai entregar o melhor dele, porque ele tá com uma desconfiança. Todas as vezes que nós estamos desconfiando, a gente não vai com os dois pés, a gente vai com o pé na frente ou tô atrás. Eu até faço, mas faz sentido? Então, se você ama pessoas, é muito mais fácil você se conectar com elas, produzir um relacionamento de confiança e trazer o seu time para a visão que você tem pro teu negócio, pra tua carreira. Faz sentido? Então, quanto você tem amado pessoas? Eu não tô falando amor aqui de, ai, gente, um amor ideal, utópico. Não, é gostar de treinar, desenvolver, de estar junto, de tirar o melhor de cada uma dessas pessoas. É disso que você precisa se você quer ser um gestor de altíssima performance. Aí você vai ser o gestor e olhe lá, vai ser aquele cara que fica lá toda hora. Não pode isso, não pode aquilo. Se você não ama pessoas, naturalmente você tende a ser um líder que só fica dando ordens e naturalmente encontrando erros. E isso é crucial para você desmotivar a equipe. Uma equipe desmotivada é uma equipe que não produz da maneira como ela pode produzir. Gestores, líderes precisam amar pessoas, ser grato para sua equipe, reconhecer a equipe. Quando você ama pessoas, é mais fácil você reconhecer as coisas boas, as conquistas, é mais fácil você ter atitude de gratidão. Gratidão é uma atitude de gestor de alta performance, de líder de alta performance. Líderes extraordinários são extremamente gratos pelo seu time, extremamente gratos por terem eles consigo. E vamos falar então, terceira atitude de uma liderança de alta performance é foco em resultado. Foco em resultado. Por quê, Fernanda? Tem muita gente, tem muito líder que está focado em tarefa. Tá focado no processo, tá focado no que tem que fazer. Mas eu não tenho filho, né? Tá entendendo? Não tenho que focar no que eu tenho que fazer? Um líder de alta performance, ele tem que ter um foco em resultados. Ele tem que ter claro as suas metas do seu time, para sua empresa, para o seu setor. Por quê? Se você não tiver foco em resultados, você corre um risco muito de passar o dia ocupado, o dia inteiro ocupado, e chegar no final do dia com aquela sensação de que, caraca, eu fiz um monte de coisa e parece que eu não saí do lugar. Porque fazer com excelência processos não necessariamente significa alta produtividade. Deu para entender? Tá fazendo sentido para você? Às vezes você fica tão focado na tarefa, no processo, que você esquece que aquilo tem um objetivo, que é gerar um resultado. E às vezes, para gerar aquele resultado, você não precisa ser excelente em tudo que você faz o dia inteiro. Você precisa ser excelente no que é importante para que aquele resultado seja alcançado. E é muito comum líderes ficarem ocupados o dia inteiro. Principalmente aquele tipo de líder que não aguenta ver o seu liderado fazendo as coisas. Não, eu já orientei, eu já direcionei e ele não consegue fazer, eu vou lá e boto a mão na massa. Misericórdia. Deveria estar no estratégico ali, na orientação do seu time, e muitas vezes está lá no operacional, metendo a mão na massa no lugar do seu liderado. E eu já, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito. Fernanda, mas é que eu ensino para eles não conseguem fazer, e aí então eu tenho que ir lá e fazer, porque senão vai dar problema. Então, enquanto você está colocando a mão na massa ali, a liderança e a gestão da tua equipe e do teu negócio não está sendo bem feita. E aí você está ali focado nas tarefas, esquecendo que aquilo é para produzir um resultado. E aí você não está treinando o seu time, porque se você está fazendo no lugar da pessoa, você não está desenvolvendo ela para realizar. Sabe o que acontece? Vira um círculo vicioso.
Porque se você não treinou, desenvolveu ela para fazer, daqui a pouco vai acontecer de novo. E aonde você vai estar de novo? Metendo a mão na massa. E quantos líderes têm enfrentado o desafio de trabalhar demais, ficar estressado, porque fica lá querendo cuida daqui, cuida de lá. Quando chega no final do mês, parece que o setor, o time, a equipe, a empresa não bateu as metas como deveria. Porque, líder, se você ficar focado em tarefas, em ocupação, você pode perder de vista o resultado, que é aquilo que você deveria estar buscando. Faz sentido? Como é que tem sido as suas atitudes para gerar resultados? Então, primeira coisa, você precisa estar focado onde você quer chegar. Para isso, você precisa ter metas para sua carreira, para o seu negócio. Você precisa ter metas. Não é só as metas de faturamento. Não estou falando só metas de faturamento. Você precisa ter metas de produtividade, metas de clima organizacional. Você precisa ter metas para tudo. Todo mundo na empresa precisa ter meta. Quanto mais você tiver claro essas metas e esses objetivos que você está buscando, mais você vai ter condições de tomar decisões importantes no teu carreira, no teu negócio. Vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei a atuar, fazendo as minhas sessões individuais, primeiro eu só fazia sessão individual, depois eu passei a dar os treinamentos, né? A fazer o trabalho de desenvolvimento em grupo. E eu comecei a atuar e já tive sessão lá no começo da minha carreira que durou 3 horas e meia. Gente, é tempo demais. A sessão hoje é para durar 1h30, 2 horas. Acabou, dependendo da ferramenta, do exercício, da estratégia que eu estou implementando com o meu cliente. Acabou, tem que ser ali. E eu queria entregar o melhor. Eu queria fazer com excelência a sessão. Será que era excelência? E eu prendi ali meu cliente, tudo bem. Eles adoravam ficar 3 horas e meia de sessão. E principalmente quando eu vinha com os exercícios emocionais, de estrutura emocional. Nossa, eles amavam. Só que 3 horas e meia em uma sessão, 3 horas, 2 horas e meia em uma sessão, o quanto a minha empresa ia performar desse jeito? Como é que eu ia chegar nos resultados que eu queria? Se eu atendesse clientes, se todo meu cliente fosse assim. Chegou um momento que eu precisei, não pode ser assim. O meu foco estava sendo o quê? Quando eu estava ali, tudo bem, eu me permiti porque era começo, eu estava desenvolvendo, mas chegou um momento que eu falei, não, chega. Não dá para pegar uma sessão e ficar 3 horas e meia com o mesmo cliente. Senão eu não chego no resultado que eu desejo. Então, de que maneiras eu consigo acelerar esse processo da sessão, mas com qualidade, gerando o resultado que meu cliente precisava? Eu coloquei então uma meta para mim. A minha sessão tem que durar no máximo 2 horas. No máximo 2 horas. Para eu chegar no objetivo que eu queria, eu precisava que a minha sessão se concentrasse em 2 horas e ponto. Então eu fui me desenvolvendo ali a habilidade de ser mais assertiva, de identificar mais rápido, de trabalhar as estratégias mais rapidamente para ter uma sessão de ultra qualidade com o meu cliente que gerasse os mesmos resultados de uma sessão de 3 horas e meia, mas em 2 horas. Olha só, para eu colocar em 2 horas o que levava quase o dobro, eu tive que me desenvolver em habilidade, expertise, feeling, assertividade, para eu não tomar tempo da sessão. E aí sim, olha só, uma meta que não era uma meta numérica, não era uma meta numérica de valores, de cash. Talvez você pense que meta na sua empresa, no seu setor, na sua carreira, seja somente uma métrica de faturamento. Não é. Isso é uma das. Mas você, líder, precisa ter metas para tudo. Metas para tudo. Todo mundo tem que ter meta. Que a meta dá o direcionamento. E quando você tem o resultado que você deseja em mente, você começa a trabalhar as ações que levam aquele resultado com mais eficácia. Tá fazendo sentido? Então a gente falou de autorresponsabilidade gerencial, amar pessoas e foco em resultados. Então, a minha pergunta para você hoje, quais dessas áreas você precisa trabalhar ou aprimorar? Porque se estava ruim, pode ficar bom, e se está bom, pode ficar ainda muito melhor. Qual dessas áreas hoje, qual dessas 3 atitudes hoje você pode ajustar ou você pode melhorar na sua vida? Para que você possa ter mais performance, ter mais resultados na tua carreira, no teu negócio, na tua empresa e na tua liderança, né?